Olá, boa noite. Meu nome é Marcos Andrade. Eu sou programador ABAP. Eu trabalho com desenvolvimento de programas no SAP há 7 anos. Nos últimos 5 anos tenho trabalhado com desenvolvimento de HR e também sou instrutor ABAP, ministro treinamento na K-Solution. Isso já faz uns 2 anos. E hoje o objetivo desta aula é apresentar a vocês como utilizar o comando select, alguns exemplos desse comando, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, e como funciona internamente em termos de servidor de aplicação, como é que é esse acesso, essa interação entre o código ABAP que nós montamos e o banco de dados. Então aqui nesse slide que vocês podem ver, nós temos aqui o servidor de aplicação, que o SAP ele é feito em 3 camadas: Client, o Application Server e o Database Server. Então o Application Server é onde tem todos os programas ABAP, onde nós montamos os programas, codificamos e é executado. Ele é executado. Então aqui nós temos o comando SQL que nós criamos em um programa. E esse comando SQL, ele não é um comando SQL nativo. Quem trabalha com o banco de dados sabe o que é um comando SQL nativo, é o que o banco de dados entende. Ele é um conjunto de comandos, de uma forma mais intuitiva, mais fácil de interpretar e fazer a leitura, que utilizamos dentro do ABAP. E esses comandos eles são convertidos depois em um SQL nativo, e esse SQL nativo é acessado pelo banco e retorna os dados de uma tabela. Qual que é a vantagem de ter essa declaração de comandos de forma mais fácil, intuitiva para o programador? Porque ele se torna independente do banco de dados. Então, por exemplo, um banco de dados Oracle, um banco de dados SQL, um DB2, embora eles tenham SQL nativo, mas a sintaxe muda de um banco de dados para o outro. Por mais que seja simples, mas acaba mudando. Com esse OpenSQL, não importa para o programador qual que é o banco de dados que a SAP está utilizando, porque existe uma interface que interpreta esses comandos, transforma em SQL nativo e acessa o banco de dados. Então vou mostrar aqui a estrutura. Então nós temos o OpenSQL, é onde nós montamos o SQL de forma mais simples e intuitiva. Depois nós temos uma interface do banco de dados, que faz a leitura desse comando SQL, a interpretação. E primeiro local de acesso, ele tenta ler o buffer, para ver se já foi feita uma seleção de dados nessa tabela e foi jogada para o buffer. Que a ideia é recuperar do buffer e jogar para o servidor de aplicação. Ou seja, está no buffer, o primeiro nível de acesso é direto no buffer. Ele retorna os dados aqui para a interface, que retorna os dados para o programa ABAP, que é exibido para o usuário. Na maioria dos casos, tem o primeiro acesso, ou seja, aquela tabela já não está mais no buffer. Então, ele vai verificar o primeiro nível, vai descobrir que não está no buffer e vai tentar acessar o banco de dados que está aqui, através do SQL nativo. Então ele transforma esse OpenSQL no SQL nativo e tenta acessar o banco de dados. Aqui estão nossas tabelas com os dados. Ele vai retornar os dados, jogar para essa interface e, consequentemente, jogar para o nosso programa. E lá nós trabalhamos com a memória, com esses dados na memória. Então esta é uma forma de acessar o banco de dados, através do OpenSQL. Mas também existe outra forma de acessar o banco de dados utilizando o SQL nativo. Nestes casos, quando, por exemplo, nós temos um outro sistema que utiliza um banco de dados, por exemplo, SQL, Oracle, e nós precisamos trazer informações desse outro sistema. Então, ao invés de criar uma interface acessando através de funções, RFCs, nós acessamos diretamente o banco de dados desta aplicação. E é possível acessar esse banco de dados através do SQL nativo. Como vocês podem ver, o comando é SQL, execute SQL, a declaração e finaliza o SQL. E é um SQL nativo que se comunica com o banco e retorna os dados para o nosso programa. Então, esta é a estrutura de seleção de dados e a interação entre o Application Server e o Database Server.
Agora nós vamos aprofundar na construção do select. Aqui nós temos a sintaxe do comando select. Então, o select é iniciado pelo comando select. Logo em seguida, nós informamos quais são os campos que queremos trazer desta tabela. Então, por exemplo, se nós colocarmos asterisco, significa que vamos trazer todos os campos, ou podemos definir o nome dos campos aqui. Em seguida, nós colocamos o comando from, quer dizer a origem, da onde vai vir essas informações, e em seguida nós informamos o nome da tabela. Então, por exemplo, campo, nós temos a tabela SCAR, que é a tabela de companhia aéreas, e nós temos, por exemplo, char ID, que é o código da companhia, char name, que é o nome da companhia. From, depois informamos qual que é o nome da tabela, nesse caso SCAR, into, aí nós temos o comando into, que quer dizer o quê? O sistema vai buscar da tabela, lá do banco de dados, esses campos dessa tabela e para onde ele vai jogar. Aí nós trabalhamos com tabela interna e work area, que são as estruturas. Tá? Então, basicamente, isso aqui pode ser uma tabela interna ou uma estrutura. E depois nós temos as condições, definição de condições que o sistema vai utilizar para trazer os dados. Então, por exemplo, eu quero trazer todos os voos que vão ocorrer em determinada data. Então, posso colocar aqui a condição para o sistema selecionar os dados. Então, basicamente, esse é a sintaxe do comando select. E nós podemos trazer uma linha ou várias linhas, dependendo do resultado, especificar as colunas ou todas as colunas. Agora, vou mostrar para vocês como utilizar alguns tipos de select, a declaração de alguns tipos de select. Então, basicamente, aqui eu estou trabalhando com uma tabela interna, sFlight. Eu tenho a definição type table, estou dizendo que ela é uma variável do tipo tabela, e esta é a referência da minha tabela, sFlight. Essa aqui é uma tabela transparente, é uma tabela do sistema, e possui esses campos aqui. Nós também temos uma estrutura, que eu chamei de WA, a definição é work area, underline, e o nome da estrutura. E o tipo, a referência dessa estrutura, também é sFlight. E aqui tem alguns exemplos de select. Então, por exemplo, aqui nós temos o primeiro tipo, seleção de dados jogando para uma tabela interna. Então, nós temos o comando select, asterisco significa que vamos trazer todos os campos dessa tabela, into table significa que nós vamos jogar para uma tabela interna, depois nós definimos o nome dessa tabela interna. From é a origem, em seguida nós definimos o nome da tabela que nós vamos trazer os dados, e a condição, neste caso aqui o where, onde FLDate for maior que sai-datum. Tem duas coisas aqui importantes que eu quero explicar. GT, que é um operador relacional, significa greater than. É um outro nome para o maior ou igual. Aquele comando que nós conhecemos, maior ou igual, podemos substituir pelo GT. E sai-datum. O que é o sai-datum? É uma variável do sistema que contém a data atual do sistema. Ou seja, o que é a variável do sistema? É uma variável que é controlada pelo próprio sistema. Ou seja, o valor, o conteúdo desta variável é gerenciado pelo sistema. A única coisa que nós, como programadores, fazemos é utilizar esta variável. Basicamente isso. Tá? Depois nós temos a seleção de dados jogando para uma estrutura. Aqui nós temos um select, que é o mesmo comando. Nós temos um comando adicional, single. Por que single? Porque nós vamos retornar apenas um registro daquela seleção. Quando que utilizamos select single? Basicamente quando estamos trabalhando com chave. Então selecionamos um registro, que é a chave, por exemplo. Vamos selecionar a tabela de dados pessoais do colaborador. Aí colocamos como filtro o código do colaborador e sabemos que aquela seleção sempre vai retornar um registro, um único registro.
Neste caso, utilizamos o comando single. Asterisco é que vamos trazer todos os campos. Into, olha a diferença. Antes colocávamos into table, agora estamos só colocando into. Por quê? Estamos jogando para uma estrutura. Então, toda vez que formos jogar para uma estrutura, nós utilizamos into, não into table. E aqui a condição, where a data for maior ou igual à data de hoje, data do sistema. Seleção de dados com mais de um parâmetro de filtro. Então aqui estamos utilizando um select single, jogando para uma estrutura, da tabela sFlight, só que agora nós temos dois parâmetros de filtro. Onde a data for maior ou igual à data do dia, sai da TUM, e o plan type, o tipo de avião, de aeronave, for igual, aí eu coloquei um código fixo aqui, só para simular a utilização de dois parâmetros. Então, nós podemos utilizar os dois parâmetros através do comando end, ou seja, o sistema tem que encontrar um registro que tenha essas duas condições, e também podemos utilizar o comando com mais de um filtro, ou select com mais de um filtro, só que com o operador OR, ou. Então aqui nós temos o mesmo cenário, pegando da tabela sFlight, onde a data for igual sai da TUM, ou, é definido pelo comando OR, o char_id, que é o código da companhia, for igual a A. Então nós temos duas formas de utilizar mais de um parâmetro, ou comando end, ou operador OR. Nós temos aqui, podemos utilizar na seleção de dados, retornar apenas uma quantidade específica de registros. Então, nesse exemplo aqui, eu estou selecionando da tabela dois campos, char_id e conid, não estou utilizando o asterisco. Então, ao invés de utilizar o asterisco, nós podemos definir os campos que queremos carregar da tabela. Into table, estou jogando uma tabela, e tsFlight. E estou utilizando esse comando, up to 30 rows. O que significa este comando? Que, imagina que essa seleção vai retornar 200 registros. Só que eu quero apenas os 30 primeiros. Eu vou limitar a 30. Então, coloque este comando aqui. E depois do select, o sistema vai carregar os primeiros 30 registros. Registros restantes, o sistema vai desconsiderar. Agora nós temos um comando muito importante, um conceito no ABAP. Nós temos, aqui estou utilizando select single, retornando dois campos da tabela, esses dois campos que eu vou utilizar no meu programa. E eu tenho um novo comando, into corresponding fields of. O que significa esse into corresponding fields of? Na estrutura que nós temos aqui, a WSFlight, como eu mostrei, ela possui vários campos. Só que eu estou selecionando apenas dois campos aqui da minha tabela. Como é que o sistema entende que eu tenho que jogar o conteúdo deste campo para o campo correto, correspondente dessa tabela? Utilizando esse comando into corresponding fields, o que eu estou dizendo para o sistema? Quando você selecionar este campo, FLDate, procure dentro dessa estrutura um campo que tem o mesmo nome, FLDate. E quando encontrar, jogue o conteúdo do select, que foi retornado do select, para dentro deste campo. A mesma coisa ele vai fazer com isso, com este outro campo. Se eu não definir into corresponding fields, colocar apenas into, não utilizar corresponding fields of, colocar apenas into, o que o sistema entende? Ele trabalha de forma posicional. Ele vai pegar o conteúdo deste campo e jogar para o primeiro campo desta estrutura. Se nós não tivermos uma estrutura baseada em posições, ou seja, o primeiro campo dessa estrutura equivale a este campo e o segundo campo dessa estrutura equivale ao currency, o segundo campo do select, o sistema vai jogar esses campos, o conteúdo desses campos, em campos distintos, diferentes. Ou seja, podendo até gerar um dump no sistema,
se não tiver o mesmo tipo de dado. Mesmo tendo o mesmo tipo de dado, o sistema vai jogar para campos que não correspondem ao conteúdo. Então, por exemplo, nós podemos ter aqui uma data de admissão, e aqui nós temos a data do voo. Ele joga o campo data do voo por campo data de admissão, embora seja o mesmo tipo de dado, de campo, mas a informação não corresponde. Tá? Então, para evitar esse tipo de problema, nós utilizamos o int correspond fields. Agora nós temos a junção de tabelas, o inner join. Então, qual que é o conceito do inner join? Quando nós queremos selecionar campos que vêm de diferentes tabelas, nós podemos utilizar o comando inner join. E o comando inner join, aqui eu estou declarando uma estrutura tyspfly que contém o char id, código da conexão, e o char name, que é o nome da companhia. Depois estou declarando uma tabela interna com referência à estrutura que acabei de declarar aqui em cima. Então, como é que funciona o select com o inner join? Então, eu tenho o select A. Até então, nós tínhamos select, nome do campo. Agora, nós temos esse A e o tiozinho aqui. O que significa isso? A é o nome de um apelido que eu dei para uma tabela, que eu estou utilizando no select. Então, aqui no from, que é a fonte da onde estou buscando as informações, eu tenho o nome da tabela, spfly, as A. As A significa que A é o apelido da tabela spfly. Então, ao invés de eu escrever aqui spfly, tiozinho, eu coloco A, é um apelido, para simplificar e ficar mais fácil o entendimento. Então, eu estou buscando o char id da tabela A, que corresponde a spfly, o conid da tabela A, que também corresponde a spfly, e o char name da tabela B, que corresponde a scar, scar sb. Então, estou buscando 3 campos, 2 de uma tabela e o terceiro campo de outra tabela. Into table, estou jogando nessa tabela interna que eu declarei aqui, from spfly, e agora eu estou fazendo a junção com outra tabela, aí através do comando inner join. Então, faço a junção com a tabela scar, e eu tenho que informar ao sistema qual que é o filtro, a relação que essas duas tabelas possuem. Então, eu estou dizendo assim, quando o char id, código da companhia da tabela sfly, for o mesmo que o código da companhia da tabela scar. Então, com isso, estamos definindo o link entre essas duas tabelas. E por último, nós colocamos a condição de filtro. Tá? Então, o inner join basicamente funciona desta forma. Então, não precisamos fazer 2 selects, podemos fazer apenas um select e jogar na nossa tabela interna. Agora nós podemos chegar no mesmo resultado do inner join de outra forma, utilizando a junção de tabelas mais o comando select for all entries. Qual que é a ideia deste comando? É selecionar dados de uma tabela, primeiro, separar a seleção em 2 dados, em 2 formas, em 2 etapas. Primeiro selecionando dados da tabela A, jogando para uma tabela interna, em seguida selecionando dados da tabela B, baseado na seleção de registro da tabela A. Então, ou seja, a seleção da segunda tabela depende do conteúdo que estiver na tabela A. Então, basicamente é isso, é quebrar o select, quebrar em 2 selects, mas vamos chegar no mesmo resultado do que o inner join. Então, aqui eu estou definindo a tabela interna spfly, que é a minha primeira tabela, e depois a tabela scar, que é a segunda tabela, que é a tabela de companhias. Aí eu faço o primeiro select. Seleciono os dois campos da tabela spfly, jogo utilizando o comando int correspond fields of table, jogando na tabela interna spfly e utilizando um filtro aqui, quando o país de destino for igual a DE, que é a Alemanha. Depois, agora aqui que está a diferença, eu vou selecionar apenas o char name, que é o código da companhia, o nome da companhia, utilizo o comando int correspond fields of table para ele fazer o mapping, jogar no campo correto dessa tabela interna.
pegando os dados da tabela SCAR, e agora tem este comando, for all entries in. Ou seja, o que eu estou dizendo para o sistema? Ó, você vai selecionar os dados da tabela SCAR baseado nas entradas da tabela ITSPFly. Ou seja, se a ITSPFly tiver 10 entradas, ele vai selecionar apenas as companhias da SCAR que estão cadastradas na tabela ITSPFly. Aí aqui eu coloco o link, porque essa tabela SPFly tem vários campos. Aí eu preciso dizer para o select, no select, qual que é o campo que ele vai utilizar de referência. Então, quando o quer ID, código da companhia da tabela SCAR, for igual ITSPFly, C, quer ID. Ou seja, então nessa tabela interna aqui de 20 registros, tem 5 companhias. Então ele só vai carregar 5 companhias, o nome, o campo nome das 5 companhias que estão dentro dessa tabela interna. É assim que funciona o for all entries. Uma coisa aqui que vocês precisam tomar cuidado, nós como programadores, é que sempre antes de fazer o select for all entry, nós colocamos o if para verificar se essa tabela aqui, a tabela que contém a lista de valores, não está vazia. Porque se ela estiver vazia, o sistema vai trazer todos os registros da tabela SCAR, neste caso aqui específico. Ou seja, esse é um comportamento normal do sistema. Se a tabela de comparação estiver vazia, ele traz todos os registros. Então, dependendo do seu código, às vezes você está programando e imagina, ó, não tem nenhum registro na tabela de lista, de comparação, então não tem que trazer nada. Mas na verdade não é assim que funciona, ele acaba trazendo todos os registros. E por último, nós temos o loop na tabela transparente, que é o que eu chamo na prática de select and select. Então aqui basicamente nós temos select, asterisco, vamos pegar todos os campos da tabela sFlight e jogar numa estrutura WA sFlight. E a condição, quando a data for maior ou igual, sai da turma. E imprimir. O que estamos fazendo aqui? Estamos selecionando dados da tabela, só que nós estamos mantendo a conexão com o banco de dados aberta, ativa, ou seja, o sistema seleciona um registro do banco de dados, executa esse comando aqui, imprime, depois vai para o próximo registro. Ou seja, ele fica fazendo um loop lá na tabela do banco de dados. Isso aqui é a mesma coisa que jogar com a tabela interna, fazer o loop nessa tabela interna e imprimir, em termos de resultado. Só que qual que é a diferença? Se nós falarmos em termos de performance, select and select, ele deixa o sistema lento, porque ele mantém a conexão com o banco de dados, começa a utilizar recursos do banco e, consequentemente, deixa o sistema lento. Já o loop na tabela interna utiliza recursos da memória, que é muito mais rápido do que recursos do banco de dados. Então, evitem o máximo possível utilizar select and select. Eu nunca precisei utilizar select and select. Tudo que eu faço, eu seleciono, jogo para uma estrutura ou tabela interna, que em termos de performance deixa o programa muito mais rápido. E se vocês algum dia trabalharem com correção de programas para melhorar a performance, esta é uma dica. Vocês podem utilizar isso aqui como um parâmetro para melhorar a performance do programa de vocês. Então, basicamente é isso sobre Select. Eu espero ter ajudado, contribuído com o entendimento de vocês, principalmente aqueles que estão começando, ou alguns ABAPs que já trabalham, mas nunca utilizaram alguns tipos de Select. Eu espero ter contribuído aí na vida de programador de vocês, no trabalho. E se tiverem alguma dúvida, pode postar uma mensagem. Até mais. Tchau.